Existe um demônio à solta na cidade dos anjos. Essa mulher está morta, essa mulher está morta, essa mulher está morta. Temos um problema. 10 mulheres jovens e vulneráveis foram assassinadas por um predador que nunca deixa rastros. Nenhuma testemunha, não sabíamos quem atirou nela, nada. Ele era um assassino muito estratégico, meticuloso e cuidadoso. Estávamos procurando um fantasma e isso enlouquecia a gente. Uma equipe de detetives da polícia de Los Angeles está à caça, vasculhando a cidade, coletando evidências e tentando decifrar quem é um dos assassinos mais habilidosos que já conheceram. Íamos pegar esse homem, mas quantas pessoas iam morrer antes disso? Vestígio do Mal. Los Angeles. Sol, palmeiras e praias deslumbrantes. Um lugar onde tudo é possível e os sonhos podem se tornar realidade. Mas no centro da cidade existe um lado sombrio em um bairro operário conhecido como South Central. Se você cresceu em South Central, você é meio que imune ao crime e alguns acontecimentos que o resto do mundo acha muito, muito ruim fazem parte de um dia comum nesse bairro. Em meados dos anos 80, um monstro usou essas ruas como cenário para sua caçada pessoal. Seriam necessárias quase 3 décadas e a competência do terceiro maior departamento de polícia do país para derrubá-lo. O que ele fez com essas mulheres foi a mais pura maldade. Tudo começa em um beco de South Central, o local de um possível 187, código da polícia de Los Angeles para assassinato. O corpo de uma mulher foi encontrado por um morador de rua. Ela estava debaixo de um colchão, mas além do colchão, ela também estava enrolada em um cobertor. Ela vestia uma bermuda e uma camiseta. Estava com um pano enfiado na boca, que obviamente era para impedi-la de gritar. Aparentemente, a mulher foi violentada. A bermuda está desabotoada. Ela está sem calcinha e a camiseta está puxada para cima. Ela foi baleada no peito 2 vezes. As marcas de sangue que deveriam estar presentes no local onde ela foi baleada não foram encontradas. Também não há nenhum cartucho de bala. Isso diz a polícia que a vítima foi morta em outro lugar e descartada ali. Quando vemos um corpo descartado, pensamos, quem foi? Todo mundo fica pensando, o que aconteceu? Na autópsia não são encontrados vestígios de saliva ou de sêmen. Ela provavelmente foi estuprada, mas o assassino fez questão de não deixar nenhum vestígio biológico no local. O médico legista encontra 2 balas de calibre 25 na caixa torácica. As balas que foram encontradas durante a autópsia foram entregues para a unidade de armas de fogo para ver se a mesma arma foi usada em outros crimes. Os resultados vão demorar semanas para ficarem prontos. Enquanto isso, as digitais de uma queixa de desaparecimento correspondem às do corpo encontrado. É Henrietta Wright, de 34 anos, uma jovem mãe que estava desaparecida há 2 dias. Henrietta era minha tia. A gente chamava ela de Cody. A polícia de Los Angeles. Eu estava assistindo o jornal e eles disseram que tinha encontrado o corpo de uma mulher em um beco com um colchão por cima. E depois a minha mãe me ligou e disse, Irene, a Cody morreu. E eu falei, o quê? Ela disse que tinham encontrado ela em um beco com um colchão em cima dela. E aí eu lembrei que tinha visto isso no jornal e eu pensei, oh meu Deus. Eu acho que o jeito que ela morreu foi horrível. Aquilo tudo foi muito triste. Ele tratou ela como se ela fosse pior que lixo. Henrietta era uma mãe solteira que deixou para trás 5 filhos pequenos. Sua filha Rochelle Johnson tinha apenas 4 anos quando a mãe foi morta. A minha mãe era muito apegada à família, gostava de juntar todo mundo em reuniões e festas. Ela era o melhor tipo de pessoa que você pode imaginar. Henrietta trabalhava em 2 empregos para sobreviver, mas sua vida sempre foi uma batalha. Na metade dos anos 80, ela chegou ao fundo do poço. Ela morava na rua 76.
E o dono da casa queria que ela saísse de lá. E, sem um motivo aparente, a casa dela pegou fogo. Eu lembro que quando ela chegou na casa da minha mãe, ela estava arrasada, chorando e dizendo: eu não tenho nada, eu perdi tudo. E ela começou a ficar na casa de várias pessoas da família, porque naquela época ela teve problemas com drogas, depois de perder tudo. Henrietta precisou abrir mão dos filhos e as coisas pioraram ainda mais. A Henrietta e o pai dela romperam por ela ser usuária de drogas. Ela começou a morar na rua. A irmã deixava ela entrar na casa deles para deixar ela dormir por um tempo. Mas ela precisava sair antes do pai dela chegar. Os investigadores se perguntam se o vício em drogas foi o responsável por sua morte. Durante os anos 80, aconteciam quase 1.400 assassinatos por ano. E todos eles eram relacionados ao tráfico de crack. Muitas mulheres foram assassinadas. Mulheres que eram viciadas e estavam nas ruas. Os corpos eram encontrados na rua, em estacionamentos, em motéis, em becos escuros. Era uma epidemia. Os detetives da polícia de Los Angeles temem que o caso de Henrietta seja mais um caso não solucionado de homicídio envolvendo drogas. O resultado da análise das balas encontradas no corpo de Henrietta é divulgado. As balas saíram da mesma arma usada na vítima de outro assassinato no ano anterior. Havia conexão. A mesma arma foi usada para atirar nas duas. Deborah Jackson, uma garçonete de 29 anos de South Central, desapareceu. 3 dias depois, o corpo dela foi encontrado em um beco a 5 quilômetros do local onde Henrietta Wright foi localizada. Ela estava embaixo de um pedaço de carpete. Atenção, todas as unidades. E estava com uma camisola jogada por cima do corpo dela embaixo do carpete. Era dela ou era uma roupa que ele encontrou no beco? Não sabemos. Aparentemente, ele cobriu o corpo delas para escondê-las por algum tempo. Assim, ele poderia fugir ou para os corpos não serem encontrados por muitos dias. Rapidamente, os investigadores percebem que o caso de Deborah é praticamente idêntico ao de Henrietta. As duas vítimas são mulheres jovens e negras. As duas foram baleadas no peito. As duas parecem ter sido violadas sexualmente, mas nenhuma evidência do assassino é encontrada nos corpos. Olhamos para as vítimas tentando entender o que as duas tinham em comum. Qual comportamento elas tinham em comum para ele ter se aproximado delas? Estávamos procurando semelhanças. Por que essas mulheres? As duas mulheres eram de South Central, mas elas não se conheciam e não tinham nenhum amigo em comum. As duas eram pobres, não tinham carros. A vulnerabilidade pode ter feito delas presas fáceis. Eu acho que essas vítimas eram pessoas que ele abordava enquanto estava dirigindo pelo bairro. Talvez ele oferecesse alguma coisa que elas quisessem para fazê-las entrar no carro. E elas entravam no carro dele. Ele atirava nelas e depois descartava o corpo. E a não ser que alguém o visse, ele não deixava nenhuma evidência que o identificasse. Depois de se livrar de 2 assassinatos, todos os sinais apontam para um assassino em série cada vez mais confiante. Os assassinos seriais costumam buscar vítimas geralmente no bairro onde moram, porque eles têm muito conhecimento sobre o local, conhecem todos os becos do bairro, conhecem bem a área, sabem onde as mulheres ficam, sabem os locais que as vítimas frequentam. Este assassino sabe mais uma coisa. A criminalidade nas ruas de South Central fornece a cortina de fumaça perfeita para suas atrocidades. Sabíamos que era só uma questão de tempo para assassinar outras pessoas. Qual é a sua emergência? Eu quero denunciar um assassinato. Acabei de achar um cadáver. Então, uma ligação anônima é recebida. Qual o local? O endereço é Beco Leste, número 13. Ele falou para a polícia que tinha visto uma van jogando um corpo na rua. Ele jogou um tanque de gasolina em cima dela e a única coisa que dá pra ver é o pé. Quando pedimos para ele descrever o motorista, ele disse que não dava, que não tinha visto. Mas ele sabia qual era a placa da van. Qual é o seu nome? Eu não tô escutando bem, mas foi isso que eu vi. Aquele beco era deserto. Não tinha nenhuma iluminação lá.
Na primeira vez que os policiais fizeram a revista, não encontraram o corpo, só encontraram quando estavam voltando. Ei! Tá aqui! Havia um tanque de gasolina em cima do corpo. Eles só viram partes do corpo dela para fora. O homem que ligou foi preciso. Quando os detetives chegam ao local, encontram mais uma jovem negra, com sinais de abuso sexual, baleada no peito e descartada como lixo. É a mesma cena acontecendo mais uma vez. Só que desta vez, os detetives sabem a placa e o modelo do carro do assassino. Eles investigam as informações do veículo imediatamente. Era de uma igreja. A van estava registrada em nome de uma igreja. Os policiais foram até a igreja. Fizeram isso bem cedo. O motor da van estava quente. Então os detetives apreenderam o veículo. Em South Central, em Los Angeles, a polícia está em busca de um provável assassino em série. No ano anterior, ele atirou em 2 mulheres com uma pistola calibre 25 e depois descartou os corpos delas em becos desertos do bairro. Os policiais foram até a igreja. Fizeram isso bem cedo. O motor da van estava quente. Então os detetives apreenderam o veículo. Naquele momento, algumas mulheres estavam lá com seus filhos. Estava havendo um evento na igreja. Eles tinham dormido lá. Para eles, a van não tinha sido usada porque passaram a noite na igreja. Quantas pessoas têm acesso a essa van? Bom, a igreja está sempre aberta. As chaves ficam sempre aqui. Então, qualquer um poderia ter pegado a van sem ser notado. Divulgamos uma fotografia da van para o público. E pedimos informações. Perguntamos se sabiam de alguma coisa ou se sabiam de alguém que tinha ido até a igreja. Colhemos as impressões digitais na van. Foram encontradas 3 digitais. Elas foram inseridas no sistema automatizado de identificação de impressões digitais conhecido como AFIS, mas nenhuma correspondência foi encontrada. Também não foi encontrada nenhuma outra pista dentro da van. Não encontramos nenhuma evidência relacionada ao transporte do corpo, além do que foi dito pelo homem ao telefone, e isso não fazia sentido. Por que o denunciante anônimo nos deu a descrição e a placa da van? O que ele tinha a ver com a igreja? Estava com raiva de alguém de lá? Passamos um bom tempo falando com os membros da igreja, tentando descobrir alguma coisa, mas não encontramos o sujeito. A terceira vítima é identificada. É Barbara Ware, de 23 anos. A Bárbara tinha uns 5 anos quando eu a conheci. Quando eu comecei a namorar o pai dela, ela era a queridinha do papai. Ele fazia absolutamente tudo o que ela queria. Ela era muito extrovertida, muito simpática. Bárbara sempre gostou de ajudar as pessoas, mas começou a ter problemas com drogas no ensino médio. Depois de 7 anos lutando contra o vício, ela conseguiu se livrar. Agora, estava estudando para se tornar enfermeira. Achamos que ela estava melhorando. A gente dizia que estava mudando de vida. Então foi muito triste. A gente não sabia o que tinha acontecido. E ficamos com essa ideia fixa na cabeça. Quem fez isso? Quem assassinou ela? Por que ela foi assassinada? Durante a autópsia, uma única bala de calibre 25 é encontrada. Ela é idêntica às que foram encontradas nas outras 2 vítimas. E desta vez, vestígios de sêmen e de saliva são encontrados, confirmando que Bárbara foi abusada sexualmente. Naquela época, em 1980, o melhor que podíamos fazer era o teste de tipo sanguíneo. Quando a pessoa deixa algum tipo de secreção, existe um pouco de sangue no material. Pelo nosso teste, vimos que o assassino tinha o sangue tipo A. Isso não ajudou muito. Muitas pessoas têm esse tipo sanguíneo. Como a tecnologia do teste de DNA ainda não existe, tudo o que eles podem fazer é preservar as amostras. Os investigadores se voltam para a única pista que possuem, a ligação anônima para a emergência. Eu quero denunciar. Não conseguimos identificar o homem. Acreditamos que ele tenha telefonado de um telefone público a algumas quadras do local.
E quanto mais eles escutam a história do denunciante anônimo, menos ela faz sentido. Ele jogou ela lá. Ele jogou um tanque de gasolina em cima dela. E a única coisa que dá pra ver é o pé. Não tinha luzes no local. Não dava pra ver nada. Aquele beco era uma grande escuridão. Como ele pode ter visto o que ele disse que viu? Teria sido quase impossível, a não ser que ele estivesse muito perto. Quem era o denunciante? Não sabíamos. Ele era o próprio assassino? Provavelmente. Se o denunciante for o assassino que eles estão procurando, isso quer dizer que ele está ficando cada vez mais ousado. Isso dá uma boa ideia de quem ele era. Ele estava zombando da polícia. Ele estava mostrando pra gente que não conseguiríamos encontrá-lo mesmo com ele ligando pra polícia. Ele não ia ser pego. Para traçar o perfil do denunciante, a gravação da ligação é enviada para análise no Departamento de Linguística de uma universidade local. Eles concluíram que era a voz de um homem negro, mas ele estava tentando disfarçar a voz. Ele jogou um tanque de gasolina em cima dela e a única coisa que dá pra ver é o pé. O vocabulário dá a entender que ele completou o ensino médio, e o sotaque indica que ele nasceu e cresceu na costa oeste. O problema é que não encontramos nada específico para nos ajudar a identificar alguém. Encontramos os nossos psicólogos e dissemos: então, tem alguma possibilidade de existir um acontecimento que seja um gatilho para esse homem ter que sair na rua e assassinar alguém? Eles pensaram um pouco e disseram: bom, talvez ele tenha raiva de alguma mulher e ele comete esses crimes porque não pode matar essa mulher. Ele desconta em outras mulheres. Mas a identidade dele continua sendo um mistério. Estávamos frustrados, estávamos com raiva. Íamos encontrar esse homem. Mas quantas pessoas iam morrer antes disso? 3 meses depois, o assassino responde a essa pergunta de maneira enfática e extremamente cruel. Bernita Sparks, de 26 anos, é encontrada em um beco. Ela foi baleada no peito com uma pistola automática, calibre 25. Mary Lowe, de 26 anos, é encontrada em um beco. Ela foi baleada no peito com uma pistola automática, calibre 25. Lacrisha Jefferson, de 22 anos, é encontrada em um beco. Ela foi baleada no peito com uma pistola automática, calibre 25. Alicia Monique Alexander, de 18 anos, é encontrada em um beco. Ela foi baleada no peito com uma pistola automática, calibre 25. As 7 mulheres são encontradas em um raio de 12 quilômetros. Todas elas aparentam terem sido violentadas. Os crimes estavam relacionados porque comparamos as balas encontradas e descobrimos que elas saíram da mesma arma. A polícia batiza o assassino das mulheres com base na arma utilizada nos crimes. É o assassino da arma calibre 25, ou numa versão mais curta, o assassino da 25. Estávamos procurando um fantasma. Esse cara estava se safando, se escondendo no bairro. Isso estava nos enlouquecendo. Por 2 meses, os investigadores perseguem todas as possíveis pistas, mas não encontram nenhum suspeito. Então, alguns dias antes do feriado de Ação de Graças, o assassino da 25 ataca novamente. Cala a boca! Agora! Mas esse caso é um pouco diferente. Os detetives estão revirando a cidade atrás do assassino da 25, que eles acreditam ter assassinado pelo menos 7 mulheres em Los Angeles. Então, em 19 de novembro de 1988, a investigação toma um rumo surpreendente quando Evelyn Walker, de 30 anos, é baleada no peito. E sobrevive. O cirurgião extrai uma única bala que estava alojada no seu peito a alguns centímetros do coração. A bala saiu da mesma arma de fogo, calibre 25, que foi utilizada para matar todas as vítimas dessa série de assassinatos. Sem pressa, Evelyn. Conta tudo como aconteceu, tá bom? Evelyn estava em uma rara noite de folga. Ela estava indo se encontrar com sua melhor amiga. Foi quando ela viu um Ford laranja. O homem que estava no carro laranja começou a falar com ela. E aí, vai encontrar quem? Uma amiga. Ele ofereceu uma carona.
Ela relutou um pouco em aceitar. E conversando com ela, ele disse: todas as mulheres são assim. Eu estava tentando ser legal com você e você está me desprezando. Ele fazia muitas coisas que os assassinos seriais fazem para conseguir conquistar suas vítimas, para atrair suas presas. Ele foi muito manipulador e tentou fazer ela se sentir mal por estar dispensando ele. Então ela disse: tá bom, vai. E quando estão no carro, ele disse: só preciso passar em um lugar antes. Ele para o carro na frente de uma casa na esquina da Rua 81 com a Avenida Western. Ele disse que precisava pegar uma coisa na casa dele. Saiu do carro e desapareceu por alguns minutos. Quando voltou, ele disse: você vive me desrespeitando. Tá me chamando de idiota, né? Não foi isso que eu falei. Foi exatamente o que você disse. O que tem de errado com você? Não tem nada de errado comigo. Cala a boca! De repente, ela ouviu o som do tiro e sentiu uma dor no peito. Ela não chegou a ver a arma, só ouviu o tiro e pensou: levei um tiro? Como assim? Ela implorou para ele levá-la para o hospital. Ele ficou rindo da cara dela. Me leva para o hospital. Enquanto está semiconsciente, Evelyn ouve um som que reconhece imediatamente. Ela tinha certeza de que ele estava com uma máquina fotográfica e tirava fotos dela. Muitos assassinos seriais gostam de guardar objetos ou recordações, porque podem olhar para aquela foto e lembrar de um assassinato que deu muito prazer a eles. Depois de atirar e fotografar Evelyn, ele abusa sexualmente dela. Depois ele dirige até um beco de South Central e a joga para fora do carro. Ela devia ter morrido. Foi um milagre ela conseguir sobreviver. Eles pedem para Evelyn descrever o homem que a atacou. Ele não parecia assustador. Ela era uma mulher alta e disse que ele era bem mais baixo do que ela. Ela achava que ele estava vestindo um macacão, como os frentistas de posto de gasolina. Normalmente não conseguimos uma descrição muito boa do assassino. Pedimos para um desenhista ir até o hospital para fazer um retrato falado. Eu acho que ele era... Quando o retrato falado fica pronto, é uma grande decepção. Basicamente, era um homem negro com cerca de 30 anos. Nada de específico, nenhuma cicatriz, mancha, tatuagem ou coisa assim. Podia ser qualquer homem andando pela rua. Ele estava num carro. Mas Evelyn também fornece uma descrição detalhada do Ford laranja. A cor rara deve facilitar as buscas. Os investigadores pedem ao Departamento de Trânsito todos os registros de carros deste modelo na cor laranja. Queríamos achar o carro, queríamos descobrir quem estava dirigindo e o que mais fosse possível. Eles rastreiam todos os Ford laranja do condado. Um a um, todos os carros e todos os proprietários são inocentados. Isso significa que o assassino tem um carro sem registro que não pode ser rastreado. Os detetives vão até a casa onde Evelyn Walker disse que o assassino parou antes de cometer o crime. Em que posso ajudar? O dono da casa é William Owens, de 77 anos. Ele é velho demais para ser o assassino. Eles perguntam se ele lembra de alguém que tenha ido à casa dele na noite em que Evelyn foi baleada. Ele diz que ninguém o visita há muito tempo. Se importa se a gente entrar? Não, podem entrar. A revista na casa não revela nada. Mas os detetives vigiam o local 24 horas por dia, caso o assassino decida aparecer. Estávamos procurando um homem negro com carro laranja. Ficamos muito tempo no local e não vimos ninguém com essa descrição. Parecíamos um hamster numa roda. Só ficávamos girando, girando, girando. Deixamos de fazer outras coisas para fazer isso. Então algo realmente inesperado acontece. O assassino da 25 para de agir. Os anos 90 passam sem incidentes. Para as famílias das vítimas, o silêncio é doloroso. Achei que nunca fosse encontrar esse cara. Porque já tinha passado tanto tempo. Meu marido e eu pensamos que nunca íamos saber quem foi. Todos os investigadores de homicídios vão dizer que no fundo da mente, à medida que vão avançando na investigação, só pensam nas famílias das vítimas. Não importa quem é a vítima, um membro de uma gangue, um viciado em drogas, todo mundo tem alguém que os ama. E isso, com certeza, é um fator importante que todo investigador usa
como motivação para solucionar os crimes. No início dos anos 2000, o caso está paralisado. A polícia só pode especular o que aconteceu com o assassino da 25. Ele podia ter mudado de cidade, podia estar preso em algum lugar ou talvez só estivesse dando um tempo. O que o satisfez? Por que ele parou? Em 2003, o detetive Cliff Shepard reúne todos os documentos relacionados ao caso e os examina novamente. A tecnologia estava avançando o tempo todo. Em 3 das vítimas, conseguimos coletar o sêmen do assassino. Agora tínhamos o teste de DNA. A checagem do DNA do assassino no sistema não revela nenhum nome, mas as amostras correspondem ao DNA de outro homicídio. Valerie McCorvey, de 35 anos, foi encontrada em um beco de South Central, mas ninguém relacionou o caso dela ao assassino da 25 porque ela foi estrangulada, não baleada. O que eu pensei foi, droga, esse cara não parou de matar. Ele ainda está solta. Estamos perdendo as vítimas. Então Shepard descobre outro caso semelhante. Em 2002, Princess Berthomier, de 15 anos, foi encontrada em um beco. Ela foi abusada sexualmente e morta por estrangulamento. O DNA encontrado em seu corpo prova que ela é a 9ª vítima do assassino da 25 e seu 2º estrangulamento. Ele estava chegando mais perto, estava ficando mais pessoal. Por que, de repente, ele começou a estrangular? Ele queria ter a sensação de tirar a vida delas? Ou ele gostava de ver as vítimas sofrendo? Eu não sabia. Às vezes, o assassino serial muda a forma de agir para tentar tirar a polícia do rastro dele. Ou talvez a arma usada tenha sido descartada por ele. Talvez não quisesse mais usar a arma porque conhecia os procedimentos dos testes de balística. Se o assassino tiver vendido a arma, ela pode estar nas ruas. Começamos a procurar armas de fogo desse tipo e calibre que estavam sob custódia policial para ver se ela não estava conosco sem que soubéssemos. O problema é que tínhamos todas aquelas armas ilegais apreendidas e não podíamos testá-las. Em vez disso, a lei exige que a polícia de Los Angeles destrua todas as armas apreendidas nas ruas. Assim, a arma do assassino pode ter sido reduzida a cinzas. Isso significa que a arma é mais um beco sem saída. Mais 4 anos se passam sem nenhuma evolução no caso. Então, no começo de abril de 2007, a polícia de Los Angeles recebe uma denúncia perturbadora. 22 anos depois que a primeira vítima foi encontrada, um morador de rua encontra o corpo de Janicia Peters, de 25 anos de idade. Ela foi baleada nas costas e provavelmente ficou paralisada. E ela foi colocada num saco de lixo. Ela morreu sufocada, não devido ao tiro nas costas. A bala encontrada nas costas de Janicia é de uma pistola automática de calibre 25. Os testes de balística determinam que o tiro não foi disparado da mesma arma dos outros homicídios, mas há provas de que se trata do mesmo assassino. O saco foi fechado com um lacre. E conseguimos coletar o DNA desse lacre e era o mesmo DNA dos outros crimes. Percebendo que o assassino continua ativo, a polícia de Los Angeles cria uma força-tarefa para capturar esse predador ardiloso e insaciável. O corpo da última vítima foi encontrado numa lixeira na Rua 94 com a Western, a quase 100 metros do local onde estava o corpo da Bernita Sparks. Por quê? Ele morava perto do local, ele trabalhava perto do local, a família dele morava perto. Comecei a investigar as pessoas que moravam nas proximidades, a examinar os endereços e procurar por registros de crimes sexuais. Comecei a anotar as placas dos carros estacionados na região e checar no sistema para ver se aparecia alguma coisa. Fizemos uma lista com cerca de 5.000 nomes e com o tempo fomos afunilando. E o assassino não estava nessa lista. Não, ele não estava lá. Em busca de novas pistas, a polícia de Los Angeles consegue uma autorização da prefeitura para oferecer uma recompensa de $500 mil, a recompensa mais alta já oferecida em toda a história de Los Angeles.
Dias depois, fotos das vítimas são divulgadas no bairro onde elas morreram e onde o assassino continua solta. Era muito perturbador saber que havia um assassino de jovens negras no bairro. Essas mulheres eram amadas, elas faziam parte de uma família. Nós nos importamos com elas e continuamos esperando que a justiça fosse feita. O pânico se espalha por South Central e o jornal local apelida o assassino de ceifador adormecido devido aos 14 anos em que ficou em silêncio. Toda essa divulgação faz as pessoas falarem. Recebemos mais de 750 denúncias, talvez cerca de 1000, que nos fizeram rodar pelos Estados Unidos, investigando e entrevistando pessoas, obtendo amostras de DNA e mesmo assim não chegamos a nenhum nome. Muito trabalho, muitos becos sem saída, muita confusão. Foi muito frustrante. O detetive Cliff Shepard se mantém informado de todas as novas ferramentas investigativas que podem ajudar no caso, incluindo o método de correspondência do DNA familiar. Ele não é tão específico quanto um perfil de DNA completo, mas você consegue reduzir para uma família. Em seguida, podemos verificar os familiares e ver se algum deles se encaixa no perfil que estamos procurando. Podemos procurar a partir da faixa etária e do local que eles moram. Foi o que fizemos. Em 2008, o detetive Shepard pega o perfil de DNA do assassino que nunca foi identificado e o passa por essa nova base de dados de DNA. Essa é a última esperança para conseguir encontrar o assassino da 25. Ele não estava lá, e nenhum membro da família estava nessa base de dados. Isso foi muito frustrante. Eu fiquei lá pensando que aquilo não fazia sentido para mim. Esse cara sabia muito bem como se esconder. A polícia estava atrás dele há anos. E podia ser que um irmão, um tio, o pai dele, algum familiar, tivesse feito alguma coisa errada e tivesse tido o DNA coletado. Mas mesmo assim não o encontrávamos. Sabendo que novos perfis são adicionados diariamente, Shepard pede para a checagem ser feita sempre que possível. Finalmente, no verão de 2010, ele recebe uma notícia. Recebi a ligação de um dos meus colegas. Ele disse, e aí, quer vir trabalhar? E eu disse, por quê? O que está acontecendo? E ele disse, achamos uma coisa. Eles encontraram uma pessoa da família do assassino. O DNA é correspondente parcialmente a um morador de South Central de 28 anos, chamado Carl Franklin, que foi preso por posse de armas em 2009. Os detetives imediatamente fazem uma lista de parentes de Carl do sexo masculino. Um dos nomes chamou a nossa atenção, porque ele morava a umas 3 casas de onde a sobrevivente disse que ele parou o carro. Então, ficamos focados nele, só podia ser ele. O nome do homem é Lonnie Franklin Jr., de 57 anos, o pai de Carl. Ele é casado com a mesma mulher há décadas. No bairro, ele é conhecido como um mecânico de confiança, que faz um bom trabalho por um preço baixo. O Lonnie Franklin não parecia ser um cara durão, um cara mau, um cara das ruas, nada disso. Ele parecia um homem trabalhador e absolutamente comum. Franklin foi criado em South Central. Depois do ensino médio, ele entrou para o exército e foi então que a vida dele saiu dos trilhos. Ele foi preso na Alemanha com 2 outros soldados. Eles pegaram algumas mulheres e supostamente as estupraram. Os 3 homens foram pegos e foram a julgamento. O Lonnie Franklin foi expulso do exército. Acho que ele aprendeu uma lição importante com isso, que foi... se você vai fazer essas coisas com as mulheres, é melhor matá-las, porque assim elas não vão poder voltar e te reconhecer. Em 1975, Franklin retorna aos Estados Unidos. Ele se casa e forma uma família. Ele trabalha por anos no Departamento de Saneamento de Los Angeles como coletor de lixo. Em 1991, ele se aposenta devido a uma lesão no ombro. Nós achamos que os becos onde ele recolhia lixo eram os mesmos onde ele jogava os corpos das mulheres mortas. Por dirigir um caminhão de lixo, o mais importante não era só o fato dele conhecer muito bem todos aqueles becos, mas também o fato de 2 vítimas, pelo menos entre as que conhecemos, 2 delas foram jogadas em lixeiras naqueles becos. Então, ele era uma pessoa que sabia que se jogasse as vítimas dentro das lixeiras, seria difícil alguém encontrar os corpos. Sabíamos que no momento em que encontrássemos o cara certo, tudo se encaixaria afinal. Mas legalmente, a correspondência do DNA não é suficiente para obrigá-lo a ceder uma amostra. E os investigadores sabem que se pedirem a amostra, ele pode desaparecer.
Por isso, eles precisam de outra maneira de coletar o DNA. Meu chefe organizou unidades de vigilância para ficarem na frente da casa do cara 24 horas por dia, 7 dias por semana. No dia 5 de julho de 2010, a equipe de vigilância segue Franklin até uma pizzaria no aniversário de um amigo dele. Eles conversaram com o gerente da pizzaria e disseram: precisamos da sua ajuda. Um de nós pode se vestir como um funcionário e quando essas pessoas terminarem de comer, podemos recolher a comida e os utensílios delas. O gerente aceitou. Lonnie Franklin Jr. não imagina que o funcionário que recolhe o lixo é um detetive da polícia de Los Angeles. Quando a polícia está vigiando alguém para coletar o DNA, qualquer objeto que o suspeito resolva jogar no lixo tem validade. Pode ser uma garrafa ou até mesmo um canudo. Também pode ser o garfo que ele usou. O detetive coleta os talheres, o copo e um resto de pizza de Franklin. Eles são levados para o laboratório. O resultado é positivo ou não? Os detetives da polícia de Los Angeles estão prestes a descobrir se o teste de DNA provará que o suspeito número 1, Lonnie Franklin Jr., é o assassino da 25, que assassinou pelo menos 10 jovens nos últimos 25 anos. Aí veio a resposta. Deu positivo, era ele. Franklin é detido em sua casa. Quando eu vi no jornal que ele tinha sido capturado, eu falei bem alto: ah, legal, legal, isso é incrível. A gente não conseguia acreditar que era uma pessoa do nosso bairro, que morava lá o tempo todo. É assustador. Assustador. Ele é o detetive Kilcone e eu sou o detetive Colkay. Franklin aceita falar com os investigadores sem a presença de um advogado. Janicia Peters, Valerie McCorvey, Princess, Alicia Alexander, Lucretia Jefferson, Mary Lowe, Bernita Sparks, Barbara Ware, Henrietta Wright, Deborah Jackson. Disseram pra ele: essa mulher está morta, essa mulher está morta, essa mulher está morta. E normalmente a resposta de uma mulher inocente seria: oh, meu Deus, está me acusando de ter matado essas mulheres? Ficou evidente que ele não tinha qualquer remorso pela forma como falou das vítimas. Muito feia, não conheço. O quê? É muito feia, não conheço ela, não. Quando você lida com sociopatas, eles não sentem remorso como um ser humano normal e eles não são afetados pelas emoções ou coisas do tipo. Então, ele conseguia se desassociar totalmente, ficar completamente alheio ao que ele sabia que estava fazendo lá, que era um interrogatório sobre as mulheres que ele matou durante todos esses anos. Como é que você explica o fato do seu DNA ter sido encontrado em todas elas? Eu não sei mesmo, eu não faço ideia. Eu sei não que estive com essas mulheres aí. Bom, eu não sei como meu DNA estava lá. Olha, você tá rindo. Isso não é engraçado. Não é mesmo. Não tem graça. Bom, é que você tá me falando umas coisas que, sabe, eu não estive com elas. Todas essas pessoas que você diz que não conhece, através de evidências científicas, estão relacionadas com Lonnie David Franklin Jr. Presta atenção em todos esses rostos. Todas estão olhando para você, apontando o dedo para você. E a partir de então, era a nossa vez de agir. Eu estava na equipe e nosso capitão disse: Mike, quero que você organize a operação de busca que vamos fazer na casa dele. É a maior operação de cumprimento de um mandado de busca na história do condado de Los Angeles. Ocupamos todo o quarteirão. Foi uma grande operação. Viaturas de polícia, vans de investigação criminal. O departamento de trânsito interditou a rua. À primeira vista, a casa parecia ser bem comum, sem grandes irregularidades. Mas quando começamos a retirar as camadas uma por uma, começamos a encontrar muitas coisas. Há armas escondidas em toda a casa. 2 delas são pistolas automáticas calibre 25. Uma estava relacionada à última vítima assassinada, Janicia Peters. Também foi encontrada uma caixa escondida com calcinhas. As evidências começaram a aparecer. Foi impressionante.
Na garagem de Franklin, a equipe encontra algo incomum. A parede estava remendada. O que tem aí? Encontramos centenas de fotos e vídeos de mulheres. Elas estavam nas mais diversas situações. Em algumas dessas fotos, era possível ver que a mulher estava desacordada ou morta. E não sabíamos se elas eram de fato vítimas que tinham sido mortas. Uma foto chama a atenção. Uma foto colorida da única sobrevivente, Evelyn Walker. Eu vi que ele estava com uma câmera. Ela estava sentada no banco do passageiro do carro dele depois de ser baleada. Para mim, aquilo foi aqueles momentos decisivos que você acha que só acontecem na ficção. Lonnie, eu tô te falando. E quando o FBI compara a voz de Franklin com a do homem que ligou para a polícia do local do assassinato de Barbara Ware... Eu quero denunciar um assassinato. Acabei de achar um cadáver. A voz é a mesma. Então tá bom, tchau, tchau. E começamos a juntar todas as várias peças do quebra-cabeça. Acho que ele tinha, tipo, uma oficina de mecânica na garagem dele. E ele pegava carros com problemas e os consertava. Foi o que ele deve ter feito com o carro laranja que nunca conseguimos localizar. Usando os carros que consertava, ele começou a caçar vítimas nas ruas de South Central em meados dos anos 80. E assim ele conseguia atrair as mulheres que encontrava na rua. Ele tentava ter algum tipo de relação sexual com as vítimas. As mulheres que foram assassinadas provavelmente são mulheres que disseram não, que reagiram. Quando a vítima está morrendo, ele a violenta e tira fotos antes de jogar o corpo em um beco de South Central. Ele voltava para casa, deitava na cama, como se fosse normal. O que ele fez mostrou que ele não tinha nenhum remorso e nenhum respeito pela vida humana. Então, quando você não tem remorso e não respeita a vida humana, só pode ser mal, só pode ter maldade dentro de você. Lonnie Franklin Jr. é um monstro para mim. Ele está junto com outros monstros, como Charles Manson, Richard Ramirez, os garotos Menendez. Ele é um dos piores. Provavelmente ele vai morrer de velhice ou talvez seja morto por outro presidiário. Eu não sei. Eu nunca mais quero ver ele solto pelas ruas de novo.